Um documento da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos chamou a atenção ao sinalizar que a BlackRock, maior gestora de ativos do mundo, teria criado um fundo de ativos tokenizados. A gigante do mercado financeiro possui cerca de 10 trilhões de dólares em ativos sob gestão e, após o sucesso do seu mais recente ETF de Bitcoin à vista, a empresa estaria entrando para o mercado de tokenização. De acordo com o documento, o BlackRock USD foi criado nas Ilhas Virgens Britânicas e será lançado em parceria com a empresa de tokenização Securities. O ETF de Bitcoin à vista da BlackRock já é um verdadeiro sucesso nos Estados Unidos, acumulando mais de 15 bilhões de dólares em ativos sob gestão. Desde seu lançamento, a gestora também possui uma solicitação para um ETF de Ether, sob análise da Comissão de Valores Mobiliários. De acordo com Larry Fink, CEO da BlackRock, o Bitcoin pode ser considerado o ouro digital. Ele explica que os ETFs de Bitcoin e Ether são apenas trambolins para a tokenização e entende que este é o futuro dos sistemas da economia global. Mas se você é novo neste assunto, vamos pensar direito sobre o que significa ETF. Significa fundos negociados na Bolsa de Valores. Portanto, o ETF é um fundo composto por ações que acompanha o índice do mercado de ações. Eles são criados por instituições que são autorizadas, conhecidas como PAS, participantes autorizados. Dessa forma, essas cotas são criadas e levadas para negociação na Bolsa de Valores. Investir em ETFs é bem simples. Basta acessar uma corretora de investimentos e procurar o código do ETF, que é chamado de o ticker. Depois, é só digitar o código do ETF, que é do seu interesse, e autorizar a ordem para a compra do ativo. Os ETFs de criptomoedas replicam os preços das criptomoedas. Com ele, é possível ter uma cesta que tem Bitcoin, Ethereum e diversas outras criptomoedas. Atualmente, existem mais de 2.000 criptomoedas no mercado. Esta gama e variedade de ativos faz que os ETFs sejam vantajosos, pois as gestoras podem compor uma carteira mais diversificada, e isso faz com que novos ETFs cheguem ao mercado. Um ponto de reflexão é que, com a inflação global por conta da pandemia da Covid-19, as criptomoedas tiveram um aumento expressivo em valorização de mercado, fazendo com que os ETFs de cripto tivessem uma performance positiva comparada com o mercado de ações. Dessa forma, muitos investidores aproveitaram o momento para diversificar a sua carteira de investimentos e aproveitar essa onda. Contudo, vale ressaltar que estes investimentos são voltados a investidores agressivos, pois a volatilidade dos ativos ainda é muito alta. A gigante dos investimentos, BlackRock, também detém participações em Big Techs como Google, Apple, Meta, Amazon, além de potências farmacêuticas, empresas de commodities e de serviços financeiros ao redor do mundo. Mas não para por aí. A BlackRock também é referência em inteligência artificial, graças ao investimento pesado na área que o seu fundador, o CEO Larry Fink, conduziu ao longo dos anos. Seu portfólio também contempla fundos de gestão ativa, gestão patrimonial para grandes fortunas e investimentos alternativos, como private equity e fundos de hedge ou proteção. Atualmente, a maior parte dos recursos administrados pela BlackRock
são de clientes institucionais, como governos, fundos de pensão ou fundos soberanos. Mas também há muitos investidores individuais que possuem seus ETFs, cada vez mais populares no mundo todo, inclusive no Brasil. Por aqui, o BOVA11, SMLL11 e o IVVB11, que replicam, respectivamente, o Ibovespa, o índice Small Cap e o S&P 500, estão entre os mais conhecidos da gestora. Em termos comparativos, a empresa, desde 2009, ocupa liderança na gestão de ativos na economia mundial. Mas você deve estar se perguntando como a BlackRock se tornou essa mega gestora. Tudo começou em 1988, quando Larry Fink, na época com 35 anos, precisava recomeçar depois de sérios problemas na carreira. O rapaz ganhou reconhecimento no mercado financeiro, principalmente por causa de operações com lastro em hipotecas. No início dos anos 80, ele conseguiu trazer para o banco First Boston, adquirido pela Credit Suisse em 1988, aportes de cerca de $1 bilhão. A boa performance fez o executivo crescer na instituição e assumir, em pouco tempo, o cargo de diretor administrativo. Esse crescimento fez com que Larry Fink rapidamente fosse cotado para a presidência. Porém, em 1986, um erro na avaliação de risco o fez causar um prejuízo de $100 milhões para o banco. Consequentemente, com a reputação abalada no mercado e sem o apoio dos colegas, Fink pediu demissão tempos depois. Até que em 1988 conheceu Stephen Schwarzman e Peter G. Peterson, ex-CEO do Lehman Brothers. Naquele ano, foi criada a Blackstone Financial Management, uma gestora de investimentos com foco em operações com hipotecas. O objetivo da Blackstone, nesta época, era entregar aos clientes a melhor gestão de riscos possível. Fink, que saiu abalado da experiência no First Boston, decidiu que nunca mais faria uma operação financeira se não entendesse totalmente os riscos envolvidos. Dessa forma, o sucesso da parceria entre ele e Stephen foi praticamente imediato. Após começar com uma captação de $5 milhões, a empresa alcançou $20 bilhões em recursos administrados no ano de 1993. Pouco depois da ascensão da Blackstone, desentendimentos por causa da divisão acionária e estratégias de negócios causaram o divórcio da dupla. Assim, Larry Fink saiu da sociedade acompanhado de outros sócios e, em 1994, fundou então a BlackRock. Fink finalmente havia reconquistado a confiança do mercado. A BlackRock despontou com a mesma velocidade de sua parceria anterior e, em pouco tempo, já era uma das maiores empresas de Wall Street. Finalmente, em 1999, veio a abertura de capital, quando levantou $375 milhões no IPO, Oferta Pública de Ações. Em 2006, a fusão com o banco de investimento Merrill Lynch, que depois viria a ser adquirido pelo Bank of America, adicionou $500 bilhões aos ativos da BlackRock. Mas o episódio que confirmou de vez sua dominância no mercado financeiro foi a crise de 2008, a mais severa desde a Grande Depressão. A bolha imobiliária que estourou nos Estados Unidos e atingiu diversos outros países expostos aos créditos de alto risco poderia ter causado estragos maiores se não fosse o socorro da gestora. Fink sempre teve uma boa relação com o governo americano, tendo sido colega de faculdade de alguns membros do FED, Banco Central dos Estados Unidos. Essa proximidade ao longo dos anos fez com que, desde o início, a BlackRock ganhasse a confiança das autoridades monetárias.
Na ocasião, a Vanity Fair relatou que Fink mantinha contato frequente com a alta cúpula do governo americano e os auxiliava em diversas decisões. Durante os primeiros meses que sucederam o início da crise de 2008, essa foi a rotina de Larry Fink à frente da gestora: receber um sem número de novos créditos podres para avaliação. Até que em 2009, a BlackRock adquiriu a Barclays Global Investors, BGI, e finalmente ocupou o primeiro lugar no ranking das maiores gestoras de ativos do mundo. A negociação fortaleceu a sua participação no mercado de fundos de índices, ou ETF, impulsionando o crescimento do segmento. No portfólio de investimentos na América Latina, que a BlackRock oferece a seus clientes, gigantes do setor de alimentação como Ambev, Marfrig, Walmart e FEMSA, além de empresas que negociam commodities não agrícolas, como o Vale do Rio Doce e Suzano Papel e Celulose, a gestora ainda divide espaço com empresas de energia, telecomunicações, logística, construtoras, farmacológicas e bancos como Itaú, Santander e Bradesco, que, por sua vez, possuem seus próprios investimentos no agronegócio. A indústria dos alimentos são centrais para garantir uma margem de lucro à BlackRock. Na última década, os money manager, ou simplesmente gestores de fundos, não estiveram interessados apenas nos investimentos financeiros em commodities. Eles também aplicaram em um modelo de propriedade compartilhada, em que grandes empresas de gestão de capital, como BlackRock, Vanguard e State Street, investem em empresas do agronegócio de forma ampla em todos os setores, levando a uma situação em que as 5 maiores empresas de gestão de fundos geralmente são donas de uma grande parte dos lucros das maiores empresas que investem no agronegócio. A perpetuação desse modelo pode, por exemplo, levar a aumentos de preços dos alimentos e aumentar a pressão por mais fusões e aquisições entre as grandes empresas que dominam o setor, reforçando seu controle do mercado. Esse tipo de investimento financeiro é intimamente associado com a expansão da produção agrícola em terras anteriormente não cultivadas na forma de monoculturas, o que significa desmatamento, degradação do solo e perda de biodiversidade. É nesse ponto que as atividades da BlackRock colidem com os valores de sua contemporânea brasileira, a Constituição Federal. Em 2019, o advogado indígena Luiz Eloy Terena, da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, foi à Assembleia da BlackRock em Nova York para falar sobre os impactos dos investimentos da gestora na Amazônia. Naquele ano, a ONG norte-americana Amazon Watch realizou um estudo sobre o investimento da BlackRock em cadeias produtivas danosas ao meio ambiente e constatou que a empresa estava entre as 10 maiores acionistas das 50 empresas que mais causam deflorestamento no mundo. Na época, o advogado Terena informou que a destruição dos territórios indígenas, em grande parte na Amazônia, afeta de forma sistemática todo um modo de vida e ecossistema e, portanto, a pauta sobre sustentabilidade e respeito aos povos tradicionais deveria ser um viés no trabalho da megagestora. Um segundo relatório desenvolvido pela Amazon Watch, em parceria com a APIB, chamado de Cumplicidade na Destruição, quantificou em 8,2 bilhões de dólares o investimento da BlackRock em empreendimentos de agronegócio associados à invasão de terras indígenas entre 2017 e 2020, atrás apenas do BNDES,
que investiu o equivalente a 46 bilhões de reais nesse tipo de empreendimento no mesmo período. Depois de lutar durante anos para que os fundos de investimento e as empresas levassem em consideração fatores ambientais, sociais e de governança, Larry Fink eliminou as letras ESG do seu vocabulário. No entanto, a maior gestora de ativos do mundo segue em diálogo com as empresas nas quais tem participação sobre descarbonização, governança corporativa e questões sociais em suas pautas. A sigla ESG surgiu em 2004, quando o ex-secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Kofi Annan, fez um desafio a 50 presidentes das maiores instituições financeiras do mundo, no âmbito de soluções que integrassem fatores sociais, ambientais e de governança no mercado de capitais até 2030. A letra E está associada à questão ambiental, vinculada à palavra environmental, em inglês. Portanto, tem a ver com aquecimento global, biodiversidade, desmatamento, entre outras pautas associadas ao meio ambiente. A letra S está associada ao social, ou seja, o cuidado com a diversidade sociocultural, os direitos humanos e trabalhistas, bem como a satisfação do cliente. E o G está associado à governança. Assim, aborda as práticas e a gestão interna, além da conduta ética, entre outras questões empresariais. Fink, presidente executivo da BlackRock, que esteve na vanguarda da adoção de padrões ambientais, sociais e de governança corporativa do ESG, parou de usar o termo, dizendo que se tornou muito politizado. O abandono de uma aliança climática apoiada pelas Nações Unidas, por seguradoras também, refletiu na demobilização de algumas empresas de Wall Street com as práticas do ESG, que abarcam desde a redução e controle das emissões de carbono até a repressão à discriminação no local de trabalho. Fink também informou que abandonar as referências ao termos ESG não muda a postura da BlackRock e ressaltou em janeiro de 2023 que a BlackRock perdeu cerca de 4 bilhões de dólares em ativos administrados como resultado da reação contra o ESG. A BlackRock, com o passar do tempo, se tornou a maior gestora independente de infraestruturas do mundo, com um patrimônio de mais de 100 bilhões de dólares nos setores de energia, infraestruturas digitais, água e resíduos. Em 14 de janeiro, o maior fundo mundial de participação privada anunciou a aquisição de um gigante das infraestruturas, o GIP, obtendo na Bolsa de Chicago o direito de negociar a água como commodity. Entre os investimentos de destaque da GIP estão plataformas privatizadas de geração de energia a partir de fontes renováveis. Os aeroportos de Gatwick em Londres, Edimburgo e Sydney, o desenvolvedor de data centers SiriusOne e o gigante global de serviços de água e resíduos urbanos, a Suez Eng2. Em outras palavras, estamos falando de empresas globais muito grandes e poderosas, que têm cada vez mais influência direta sobre o que acontece com as pessoas. Ao atender o pedido da BlackRock, a Bolsa de Chicago abriu seu mercado de derivativos mais especulativo para transações financeiras nos futuros da água, transformando a água em um ativo financeiro em todos os aspectos. A BlackRock pode ser a figura mais influente nos bastidores do mundo financeiro, mas entender seu papel e sua responsabilidade é crucial para todos nós. Com tanto poder concentrado em uma única empresa, surgem questões sobre
transparência, responsabilidade e até mesmo sobre o próprio conceito de democracia econômica. Seria possível que a BlackRock fosse comparada às grandes potências mundiais? Fica essa reflexão.